Deus é imaginário. Deus é uma projeção de qualidades às quais as pessoas aspiram. Deus é um ideal a partir do qual medem suas vidas e condutas, com base em sua psicologia, seus desejos, anseios e medos. Um dos pensadores que primeiro contribuiu para essa visão na modernidade foi Ludwig Feuerbach. No vídeo de hoje, nós vamos ver como que Feuerbach argumentou no século XIX que Deus é uma projeção das necessidades humanas e o que isso significa para o cristianismo. Ludwig Feuerbach foi um filósofo alemão do século XIX, nascido em 1804. Inicialmente, Feuerbach estudou teologia, mas logo abandonou essa área para se dedicar à filosofia. Ele é mais conhecido por sua obra A Essência do Cristianismo, onde desenvolve sua crítica à religião, especialmente ao cristianismo. Feuerbach foi influenciado pelo idealismo alemão e, sobretudo, por Hegel, mas ele logo abandonou esse caminho, propondo uma filosofia mais centrada no materialismo e na humanidade. A principal tese de Feuerbach é que Deus, como concebido na religião cristã, é na verdade uma projeção dos desejos, dos medos e das aspirações humanas. Em outras palavras, o ser humano cria a ideia de Deus projetando as suas próprias qualidades ideais, que são absolutizadas externamente. Como, por exemplo, se você pensar nos atributos de Deus, como bondade máxima, onisciência, onipotência, tudo isso parte do próprio ser humano, daquilo que a gente enxerga como valoroso e virtuoso, e é projetado em algo superior, em algo transcendente, como um ideal. Isso está de acordo com as ideias sobre a história natural da religião de David Hume. Se você ainda não assistiu esse meu vídeo sobre o ensaio de Hume, clique no card acima, pois esse ensaio de Hume dialoga muito com o pensamento de Feuerbach, que estamos vendo aqui. Hume dizia lá que, primeiro, as religiões nascem de uma tentativa de influenciar a natureza, os elementos da natureza, a partir de paixões primitivas, como a esperança e o medo. E com isso surgem os primeiros deuses politeístas, geralmente associados aos elementos da natureza. Até na mitologia grega você encontra isso, como por exemplo a figura de Poseidon e o mar, entre outros. Mas, eventualmente, a humanidade e a cultura evolui e ela desenvolve versões mais sofisticadas de um plano divino, que é justamente o que aconteceu com o cristianismo. A ideia de Deus como um espírito, a ideia de Deus como algo superior a nós. É uma ideia mais filosoficamente sofisticada, mais abstrata do que as divindades primitivas. É algo que teria sido o criador de tudo. Mas em vez de ver Deus como uma entidade independente que criou o homem, Feuerbach sugere que é o homem que criou Deus à sua própria imagem, refletindo seus desejos e necessidades. Essa projeção ocorre porque os seres humanos buscam um ideal, algo que transcenda as limitações da existência humana. Para Feuerbach, o que acontece é que o próprio sentimento de divino é o que deveria ser visto como divino pelos humanos, e não a ideia de Deus, que é associada a esse sentimento de divino. Mas esse objeto que se associa ao sentimento divino, para Feuerbach, é uma projeção, uma criação. E o que é realmente divino na prática é a capacidade desse sentimento, conforme ele escreve nessa passagem de A Essência do Cristianismo. O sentido verdadeiro, mais oculto da afirmação "o sentimento é o órgão da divindade" o sentimento é o que há de mais nobre, de mais excelente, isto é, divino no homem. Feuerbach argumenta que ao projetar nossas melhores qualidades em um ser divino, acabamos nos alienando da nossa própria essência. Ele acreditava que o cristianismo, ao centralizar a devoção em um Deus externo, afastava os seres humanos de sua verdadeira natureza e de sua capacidade de realizar o potencial humano. Feuerbach via essa alienação como um problema, porque ela impedia e impede as pessoas de verem as qualidades humanas como fonte de amor, generosidade, significado e moralidade. É posto como algo externo a nós, e nós somos defeituosos, segundo a visão cristã. Eis o que o autor escreve em outro trecho de A Essência do Cristianismo. Mas qual é, então, a essência do homem, da qual ele é consciente
ou o que realiza o gênero, a própria humanidade do homem. A razão, a vontade e o coração. Um homem completo possui a força do pensamento, a força da vontade e a força do coração. A força do pensamento é a luz do conhecimento. A força da vontade é a energia do caráter. A força do coração é o amor. Razão, amor e vontade são perfeições. São os mais altos poderes, são a essência absoluta do homem enquanto homem e a finalidade de sua existência. O homem existe para conhecer, para amar e para querer. Mas qual é a finalidade da razão? A razão. Do amor. O amor. Da vontade. O livre-arbítrio. Conhecemos para conhecer, amamos para amar, queremos para querer, isto é, para sermos livres. A essência verdadeira é a que pensa, que ama, que deseja. Segundo ele, doutrinas como a imortalidade da alma ou a graça divina desviam a atenção dos seres humanos para a nossa capacidade e responsabilidade que temos uns com os outros. Ele propõe uma forma de humanismo que rejeita a necessidade de um ser divino externo, sugerindo que a essência do cristianismo deve ser reinterpretada como um amor pelo ser humano, conforme propõe este outro trecho. Vaidade é apenas quando o homem namora a sua própria forma individual, mas não quando ele admira a forma humana. Ele deve admirá-la. Não pode conceber nenhuma forma mais bela, mais sublime do que a humana. Observem que Friedrich Nietzsche não foi, portanto, o primeiro a criticar o cristianismo como uma negação da vida e uma negação do ser humano e as suas potências naturais. Feuerbach já está fazendo isso antes, de maneira diferente. E o pensamento de Feuerbach vai ser muito influente também em, por exemplo, Marx e Freud. Conforme vimos no vídeo sobre o futuro de uma ilusão de Freud, o mais influente pensador da psicologia enxergou na religião uma forma de ilusão infantil. Podemos compreender a ideia de Deus como parte de uma dinâmica neurótica, por meio da qual o ser humano processa suas paixões primitivas, seus desejos, angústias, esperanças e medos. É uma vida confortável, mas é mesmo uma vida? Uma vida que nega a vida em função de outra vida imaginária é uma vida decadente, como afirmará Nietzsche, outro grande crítico do cristianismo no século XIX. Assim como algumas pessoas abandonam as crenças em Papai Noel ou Fada do Dente ao crescer, algumas pessoas conseguem crescer para além da religião. Grow beyond it, como diz o filósofo Daniel Dennett, como dizia o grande filósofo da mente Daniel Dennett. E a crítica de Feuerbach nos faz repensar o papel da religião e do divino na sociedade, se é que existe, se é que deve existir. Ao sugerir que Deus é uma criação humana, Feuerbach abriu novas possibilidades para um entendimento mais secular e humanista da ética e da moralidade. E você, já conhecia as ideias de Feuerbach? O que pensa de sua visão? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Obrigado aos membros do canal por estarem apoiando constantemente e permitindo que esse canal existe e continua trazendo conteúdos com a regularidade que traz, 3 vezes por semana. Considere se tornar um membro para ter acesso ao meu curso Nietzsche, entre outros benefícios. Considere assinar a Academia da Razão, se quer estudar filosofia comigo, e participar do Clube do Livro. Está chegando o dia 21, no qual vamos debater o Cândido de Voltaire. Já tem discussões sobre Kant e Dostoiévski na plataforma da Academia da Razão do nosso Clube do Livro. O link está na descrição para quem quiser se inscrever. Até a próxima!